a aula hoje é sobre love. Então, love, the one creative force. Então, é o amor, a força criativa única. Então, vamos começar com esse texto aqui. Ele é bem legal, a gente tem várias... tem uma historinha aqui bem legal nele. Então, vamos começar. Ok. Spread love everywhere you go. Então, espalhe amor em qualquer lugar que você vá. Spread quer dizer espalhar. Love, amor, né? Então, spread love, espalhe amor. Everywhere you go, onde quer que você vá. Everywhere you go. First of all, primeiro de tudo, first of all, in your own house, na sua própria casa. In your own house. Muito bem. Give love to your children. Dê amor para suas crianças. Give love to your children. To your wife, para sua esposa. Your wife. Your husband, para o seu esposo. Então, veja, wife, husband. Wife, esposa, husband, esposo ou marido. To a next door neighbor. Então, next door neighbor. Next door neighbor. O que é um next door neighbor? Next door, porta ao lado. Neighbor, vizinho da porta ao lado. Next door neighbor não precisa ser o vizinho da porta ao lado num apartamento. Ele pode ser um vizinho do lado ou da frente. Então, é o next door neighbor, tá? Que é o seu vizinho do lado. Let no one ever... Aqui, let no one quer dizer não deixe que ninguém, nunca, ou em qualquer momento, let no one ever. Então, essa frase vocês precisam aprender da forma que ela é escrita, porque se vocês tentarem traduzir isso aqui, vocês não vão ter um entendimento, porque ela é uma coisa que não é assim, nós nunca vamos falar uma coisa dessa em português. Então, let no one ever come... Não deixe que qualquer pessoa, em qualquer momento, venha para você, come to you, né? Venha até você, without, sem, né? Without, leaving, sem partir, better and happier. Então, better é melhor. The best, o melhor de todos. Better é melhor do que alguma coisa. Então, better and happier. Happy, feliz. Happier é mais feliz. Então, lembra que essas terminações ER, elas têm o sentido de mais do que alguma coisa, né? Então, happier than alguma coisa, do que alguma coisa. Então, o que quer dizer essa frase? Nunca deixe uma pessoa chegar até você sem que ela saia, né? Sem sair melhor e mais feliz. Ou seja, não deixe que uma pessoa te encontre e saia depois do encontro que ela teve com você. Não deixe que ela... Não deixa. Nunca deixe alguém vir, né, até você sem que ela saia melhor e mais feliz. Muito bem. Agora sim vem aquela parte que eu li primeiro lá. Be the living expression. O que é living expression? É a expressão viva. Então, seja a expressão viva of God's kindness, da bondade de Deus. Eu sei que algumas pessoas não acreditam em Deus, mas, enfim, isso não é um texto religioso, nem nada disso. Nem é o meu intuito aqui, é simplesmente um texto que eu gosto pelo fato de ser uma história, porque a história vem depois, isso aqui é só uma introdução. Então, que seja a expressão viva da bondade de alguém que você admira, não precisa ser de Deus, se você não acredita, mas se você acredita, que seja de Deus, então, muito bem, respeitamos todo mundo aqui, não é esse o assunto da aula, ok? Então, kindness in your face, então, bondade no seu rosto, né? Kindness in your face, kindness in your eyes, bondade nos seus olhos, kindness in your smile, bondade no seu sorriso, kindness in your warm greeting. O que é um warm greeting? Greeting é um cumprimento, né? Quando se cumprimenta alguém, é greeting, né? É um greeting. E o warm greeting é um cumprimento
caloroso, ou seja, warm quer dizer morno, né? Uma coisa aconchegante. Então, olha só, a gente tem várias palavras aqui, talvez novas para algumas pessoas. Kindness, você não pronuncia o D aqui, então é só kindness, ok? Kindness in your face, rosto, face, eyes, os seus olhos, your smile, sorriso, e warm greeting, o seu cumprimento caloroso. Mother Teresa, então, Mãe Teresa, foi ela que falou isso aqui, né? Mother Teresa, very good. Então, Mother Teresa é o nome da Madre Teresa de Calcutá. É isso aí? Acertei? Acho que sim, né? Muito obrigado. Então, vamos lá. Agora vem a historinha, né? Que é bem interessante. A college professor, ou seja, um professor de faculdade. Então, veja que university é universidade, college é faculdade, ok? Então, a college professor... Ah, mas professor, né? Talvez você pergunte, por que professor e não teacher? Porque geralmente de faculdade, especialização e universidade, as pessoas falam em professor, tá? E não teacher. Mas também tem gente que chama de teacher, my teacher, my math teacher, meu professor de matemática, mas enfim. Geralmente se fala professor, ok? Então, a college professor had his sociology class. Então, teve a sua aula de sociologia, ou seja, quando você fala teve, nesse caso aqui, que você quer dizer que você fez a sua aula de sociologia, go into the Baltimore slums, ir nas vilas de Baltimore, vila ou favelas de Baltimore, a gente chama vila no Rio Grande do Sul, talvez onde você mora é favela, então slums são favelas, tá? To get case histories, para pegar histórias de caso, né, que seria para fazer de caso, case, né, como dizer, a gente até usa essa palavra em inglês mesmo, eu vou mostrar para vocês aqui um case, né, as pessoas usam isso em português, eu vou mostrar um case de um aluno, essas coisas. Então, histórias de caso, né, de case, que a gente nem usa caso, a gente fala case mesmo em português, of 200 young boys, então de 200 garotos jovens. Então, a aula de sociologia dele foi para as favelas para pegar casos, né, cases, histórias de 200 jovens garotos. They were asked, eles foram, aqui não quer dizer foram perguntados, e sim pediram, né? Ou seja, o professor pediu para eles, mas então o que quer dizer? They were asked, eles foram pedidos, né? Ou seja, eles foram requeridos fazer tal coisa. Então, o que eles foram requeridos fazer? To write, escrever an evaluation, uma avaliação, evaluation é avaliação. Então, they were asked to write an evaluation of each boy's future, de cada ou do futuro de cada garoto. Então, of each boy's future quer dizer do futuro de cada garoto. Each boy's future. Então, in every case, the student wrote. Então, em todos os casos, os estudantes da aula de sociologia que foram na favela escreveram, né? In every case, the student wrote. Em todos os casos, todos os garotos que eles entrevistaram para falar do futuro deles, eles escreveram: he hasn't got a chance. Ele não tem a mínima chance, ou seja, ele não tem nenhuma chance. He hasn't got a chance, ok? Então, ele não tem nenhuma chance no futuro, beleza? 25 years later, então, 25 anos depois ou mais tarde, lembra que late é tarde, né? Então, later é mais tarde, porque a gente falou da terminação ER, que quer dizer mais, alguma coisa mais. Então, mais tarde, later, tá? Então, 25 years later, another sociology professor, outro professor de sociologia, came across,
Isso aqui é uma expressão, come across alguma coisa, é quando você, por exemplo, você está procurando algumas coisas no seu armário e você come across um livro que você não via há muito tempo. Ou seja, come across é encontrar uma coisa, mas não é que você está procurando, você encontra por acaso aquela coisa. Então, um outro professor de sociologia came across, porque came porque é o passado de come, né? Então, virou came. Então, came across, porque nós estamos falando de passado. Então, ele encontrou por acaso, came across the earlier study. Agora, lembra que a gente falou later? Later, porque é mais tarde, né? Late, later. Agora, early é cedo. Earlier é mais cedo. Mas aqui, então, o professor encontrou por acaso the earlier study, quer dizer o estudo mais cedo. Não é que é o estudo mais cedo, é o estudo anterior, que foi feito anteriormente, né? O estudo mais recente, não. O estudo mais antigo. Então, que seja early é cedo, então o que foi feito mais cedo, né? Antes daquele que foi feito agora, esse de 25 years later. Então, he had his students follow up on the project. Então, de novo, ó, ele teve os seus estudantes seguir. Follow up é quando a gente usa essa expressão até em português, que é fazer um follow up é o quê? É você ir lá e checar se uma coisa que você fez antes. Então, é um follow-up, é isso. Muito bem. Então, ele fez um follow-up on the project, no projeto, aquele projeto lá de 25 anos atrás, to see what had happened to these boys. Então, para ver o que tinha acontecido, ó, had happened. Happen, aqui em azul, é acontecer. Happened é acontecido, ou aconteceu. To these boys. Com esses garotos. Muito bem. Então, próxima página. With the exception of, com a exceção de, né? With the exception of. Exception é exceção. Então, with the exception of 20 boys, com exceção de 20 garotos, who had moved away, quem tinham se mudado, né? Com exceção de 20 garotos que tinham se mudado, who had moved away, or died, ou morreram. Então, move away é se mudar para outro lugar, outra cidade. Então, se você falar, ele se mudou, he moved away é, se mudou para outro estado, né? Se você falar apenas he moved, né? Ele se mudou. Agora, moved away é para longe daquele lugar que ele estava antes. Ele ou ela, enfim, qualquer pessoa. E move é mover e também se mudar. Então, por exemplo, I need to move next week. Eu preciso me mudar na semana que vem. Então, ou morrido. Então, die é morrer e died é morreu ou morrido. The students learned. Então, os estudantes aprenderam, os estudantes de sociologias. Learn também quer dizer ficaram sabendo, né? Então, aprenderam ou ficaram sabendo. The students learned that, que 176, então 176 of the remaining quer dizer dos restantes. Remaining são os restantes. Of the remaining 180, dos restantes 180, had achieved more than ordinary success. Então, tinham atingido, achieved é atingido ou conquistado. Então, achieve é atingir e achieved é atingido ou atingiu. More than ordinary success, mais do que sucesso ordinário. Ordinário quer dizer um sucesso comum, né? Eles atingiram mais do que um sucesso mediano. Como? As lawyers, advogados. Então, lawyer é advogado, lawyers, advogados. Doctors, doutores ou médicos. And businessmen. Businessmen é homens de negócio. Por que homens? Porque man com E é homens e man com A é homem. Então, businessman é homens de negócios. Então, esses
176 dos restantes 180 tinham atingido mais do que um sucesso mediano, como advogados, médicos e também homens de negócios. Agora nós vamos ver aqui, continuando. Próxima página. Ok. The professor, o professor, was astounded. Então, ele ficou astounded, quer dizer que ele estava impressionado, astounded. Então, ele estava impressionado. And decided, e decidiu, to pursue the matter further. Então, ele decidiu perseguir ou seguir, né? Mas pursue alguma coisa é perseguir alguma coisa, ir atrás de alguma coisa. Então, pursue the matter, matter aqui nesse caso é o fato, a coisa, né? Essa coisa mais ao fundo. Então, mais ao fundo, further, lembra, ó? ER, further, que quer dizer mais profundamente, further. Então, fortunately, então olha só essa palavra é muito utilizada em inglês. Fortunately, sorte, quando a gente fala assim, né? Sorte, por sorte, ele encontrou tal e tal pessoa, ou por acaso também dá para ser, mas fortunately quer dizer mais de felizmente, é exatamente essa tradução. Felizmente, tal e tal coisa aconteceu. Quando a gente fala unfortunately, com UN na frente aqui, unfortunately, quer dizer, infelizmente, eu não poderei ir em algum lugar. Então eu posso dizer, unfortunately, I can't go to your party. Então, unfortunately, I can't go to your party. Infelizmente, eu não posso ir para a sua festa. Nesse caso, fortunately quer dizer felizmente. Então, fortunately, all the men were in the area. Então, felizmente, todos os homens estavam na área, ou seja, vivendo naquela área. Quem são os homens? São os garotos, aqueles que foram entrevistados há 25 anos atrás, que os estudantes de sociologia naquela época disseram que eles não tinham a mínima chance de ser alguém no futuro. E que a gente já viu que eles se tornaram, grande maioria deles se tornou homens de negócios, advogados e tudo mais. Então, esse professor ficou espantado com isso, como que eles, né, tinham dito que eles não tinham nenhum futuro e encontraram eles como pessoas de sucesso. Então, ele foi seguir a coisa mais a fundo para ver o que era e, felizmente, ele viu que todos os homens, todos eles, né, estavam na área, ou seja, vivendo naquela área. And he was able to ask each one. Então, ele foi capaz ou teve a possibilidade de perguntar para cada um ou a cada um. Então, he was able to fazer alguma coisa, você tem a possibilidade ou consegue fazer alguma coisa. Então, ele conseguiu perguntar a cada um. He was able to ask each one. O que ele perguntou? Vamos ver aqui. Ok, então ele chegou lá para esses meninos, que já estavam agora adultos, e perguntou: How do you account for your success? Como vocês account for seria acreditar, né? Como vocês acreditam o sucesso de vocês? Ou ao que vocês acreditam o sucesso de vocês? Então, how do you account for your success? Success, tá bom? Então, in each case, they reply. Em cada caso, ou seja, em cada uma das perguntas que ele fez para cada uma dessas pessoas, eles responderam, reply. Se você tem o seu e-mail em inglês, você já deve ter visto que tem aquele botãozinho reply, né, que é para responder o e-mail. E não é answer, né? No e-mail é reply. Então, por isso que eu digo sempre para vocês manterem todas as redes sociais, e-mail, tudo isso em inglês, que vocês vão aprendendo esse tipo de vocabulário. Então, muda o Facebook para inglês, muda o Google para inglês, muda o YouTube para inglês, muda o e-mail para linguagem em inglês, para que vocês criem o seu ambiente de imersão. E vocês vão ver palavras como essa aqui o tempo todo. Porque quando alguém manda um e-mail, você tem que responder, tem um botão reply. Então, em cada caso, a resposta veio, came with feeling, veio com sentimento. Feeling é sentimento, né? Então, came with feeling. Por que came e não come? Porque come é vir, né? No presente. Came é veio, né? Porque é o passado de come, com o. Então, é came.
Então, em cada caso, a resposta vem com sentimento. There was a teacher. Eles falaram, houve uma professora, um professor, nesse caso aqui não tem como saber. There was a teacher. Realmente no inglês não tem como saber se é professor ou professora, porque não existe masculino e feminino nesse caso aqui. Então, there was a teacher. Tinha uma professora, um professor. E aí, eles falam, aí a história continua. The teacher was still alive. Então, a professora ou professor estava ainda vivo ou viva, né? The teacher was still alive. Still é ainda. Alive, vivo ou viva. So, he saw her out and asked the old but still alert lady. Então, aqui a gente fica sabendo que é uma mulher, uma senhora, né? Então, saw her out é see her out no presente. Saw her out quer dizer procurou ela, né? Então, desculpa, não é see her out, é saw her out. Ok. Então, saw her out é procurou ela. Essa é uma expressão que não é muito utilizada, mas é mais, talvez, em inglês britânico. And asked the old but still alert lady. Então, e perguntou para a velha, mas ainda alerta senhora, né? Ou seja, ainda lúcida senhora. Então, ele foi lá e perguntou para ela what magic formula she had used to pull these boys out of the slums into successful achievement. Então, que fórmula mágica ela tinha usado para puxar esses garotos pull, né, para fora das favelas e colocá-los, né, into, né, em uma ou um successful achievement, quer dizer conquista de sucesso. Então, what magic formula she had used to pull these boys out of the slums into successful achievement. Achievement é conquista. Achieve é conquistar ou atingir alguma coisa. E aí, ela responde, the teacher's eyes, os olhos da professora, sparkled. Sparkled quer dizer brilharam, né? Com fagulhas. Sparkle é uma fagulha. Spark. Sparkle é brilhar, fagulhar, digamos assim. Então, brilharam. The teacher's eyes sparkled and her lips. E os lábios dela broke into, quebraram em, mas não é quebrar, né? Broke into, break into é uma expressão, que é quando alguma coisa aparece do nada, se diz broke into. Então, os lábios dela broke into a gentle smile. Então, se transformaram num sorriso gentil. Então, os olhos delas brilharam e a boca dela se transformou num sorriso gentil. It's really very simple, ela falou, she said. É realmente muito simples, ela disse. I loved those boys. Eu amei aqueles garotos, ou seja, eu dei amor àqueles garotos. Então foi por isso que ela conseguiu que eles saíssem de favelas, que eles tinham uma vida talvez cercada de perigo ou outras coisas, e conseguiu trazê-los para uma vida de sucesso porque ela deu amor para eles, né? Não que, enfim, esse é a moral da história, é por causa do amor que essas pessoas conseguiram sair de uma situação difícil para chegar em uma situação melhor. Very nice, my friend.